um valor fixo pela empresa dele, entendeu? O que qualquer empresa pagaria um valor variável, ou seja, de acordo com o faturamento, de acordo com o número de funcionários que emprega, de acordo com uma série de coisas, para o Simples Nacional foi feito para o pequeno empresário, por exemplo, o borracheiro, a, a moça que tem uma confecção na casa dela mesma ali, para esses que trabalham, que tem ali uma empresa mais familiar, pagava um valor fixo mensal, e esse valor fixo já pagava ali, já incluso a previdência dele, e ele podia ter até 2 empregados, que estava tudo dentro, tudo na cobertura do Simples Nacional. Né? E como é que se calculava o valor a se pagar? Já era direto ali na emissão do cupom fiscal do produto que ele vendia, entendeu? Então, com isso, tinha maior, uma maior fiscalização do governo, uma vez que estava tudo no sistema integrado, mas tinha também uma grande participação e adesão das pessoas, uma vez que esses benefícios eram interessantes para que elas, então, operassem, entendeu? Então, são essas situações que a gente podia pensar para como que o Estado pode interferir na economia, e essa interferência dele faz com que a vida das pessoas seja melhor, a vida das pessoas seja mais fácil, e que, de fato, a coisa aconteça como deveria acontecer, certo? Fazendo esses comentários aqui, eu vou deixar só no slide mesmo, porque são os comentários que nós fizemos lá no início, tá vendo? Da livre concorrência, defesa do consumidor. Então, nós vamos deixar isso aqui, depois vocês leem, foi o que a gente acabou de fazer mesmo, né? E aí a gente vai ver alguma questão aqui mais adentro da Constituição, olhando outros artigos. Tudo bem, gente? Pessoal, eu preciso de fazer uma coisa aqui muito rápida. Eu quero dar um intervalo aqui de 3 minutos, não mais. Podemos. Que bom. Então, agora vamos continuar aqui na questão desses princípios, né? Quem é que deve produzir? Quem é que deve gerar emprego no país? Quem é que deve fazer as coisas pelo país? Oferecer os produtos que o país necessita? Quem deve fazer isso? O governo. Então, pensa, o governo tem que fabricar os carros, o governo tem que plantar as roças. Não. Você está entendendo? Essa que é a pergunta. Quem deve, de fato, produzir aqui no país? A população. População, tá certo, mas tem uma palavra mais chave, uma palavra mais específica. Que palavra que a gente poderia encontrar aí? As empresas? As empresas. Ótimo, né? Ou, tá, eu acho que a gente poderia, acho que cabe a gente definir esse negócio aqui, porque às vezes a gente trata algumas questões assim com vocês e acha que essa questão já está muito simples, né? Já está muito claro, mas não é tão claro assim, né? Mas agora nós temos setores produtivos aqui na sociedade brasileira, né? Isso tá certo. Quem escreveu Produtores Rurais aí foi... Tá no chat, eu acho que foi a Isa, né? Beleza. E aí, nós usamos isso tudo, né? Vamos dividir aqui os 3 setores da produtividade, das ações no nosso país. E aí a gente faz essa definição com vocês aqui. Então, nós temos aqui, olha só. Nós temos um primeiro setor. Primeiro setor. Oh, meu Deus. Primeiro setor. Aí, com base aqui, eu vou replicar aqui 2, duplicar, porque nós temos 3 setores ao todo, tá? Então, terceiro setor, primeiro setor, segundo setor. Vamos falar sobre esse primeiro setor aqui. O primeiro setor é o governo, sabe? O primeiro setor é o governo. Então, tudo que o governo faz, tudo que o governo tem que fazer, está aqui nesse primeiro setor.
Agora, o que é estritamente do governo, Matheus? Você logo já pensou que o governo ele tem uma responsabilidade importante? E tem, né? Mas qual que seria, então, as principais produtos que o governo tem que oferecer para a gente, para dar para a gente estabilidade, para garantir os princípios da dignidade humana aqui? Não quer dizer que é exclusivo dele, né? Mas o que o governo tem que fazer? Tem uma coisa que é exclusiva do governo, a questão da segurança, né? Então, ou seja, não tem empresa privada nenhuma que tem direito de matar alguém, entendeu? Agora o governo tem esse direito, não tem? O governo tem direito de matar alguém? Pensa isso aí. Tem. Se por acaso vai ter uma batida policial, entendeu? Uma batida policial e por acaso o policial tem a necessidade de alvejar alguém ali. O policial não tem esse direito no exercício do serviço dele, João Neto? Entendeu? Então é nesse sentido. E o policial é funcionário de quem? Do governo. Então o governo, só ele tem esse direito, se for preciso, dentro das circunstâncias específicas, de matar alguém. Entendeu? Agora, esse pessoal que tem essas empresas de segurança privada aí, eles não podem fazer isso de jeito nenhum, né? Pode até acontecer de fazerem, e fazem, você sabe que faz. Mas eles vão para um processo jurídico igual qualquer outro e vai colocar as circunstâncias que ele fez e conforme o julgamento, de fato, que ele vai ser ali absolvido ou condenado pelo fato, né? Mas quando é a questão direta do policial dentro dos conformes, porque também o policial pode agir fora da lei, né? Aí ele vai ser julgado do mesmo jeito. Quando eu estou pensando dentro da lei, dentro da regularidade, dentro daquilo que de fato tem que acontecer. Então o Estado tem essa prerrogativa. Então a segurança é um item que é do Estado e não pode ser privatizada, né? Agora tem outros itens que são do Estado, mas pode ser privatizado que não tem outro problema, né? Vamos deixar a segurança aqui separadinha e vamos colocar os itens, como por exemplo, educação, saúde, certo? São serviços que o Estado precisa oferecer para a gente, mas também outras empresas também podem, né? Outras empresas. Que outras empresas que pode fazer isso aqui? É o segundo setor das atividades econômicas, que é mas eu tô hoje com bom de mouse. Que é o segundo setor. Esse segundo setor, então, a gente vai colocar aqui a iniciativa privada, certo? E essa iniciativa privada, aí agora aqui, ó, não dá nem para a gente fazer a lista, viu? Não dá nem para fazer a lista, porque tudo quanto há, né? Tudo quanto há de bens, produtos e serviços. Bens, produtos e serviços. Educação é um serviço? A saúde é um serviço? Então, a empresa privada, o segundo setor da economia, ele pode, né? Ele pode fazer tudo isso aí. Aí colocou aí, produtores rurais. É o setor privado, né? O segundo setor. Que aí vai produzir soja, produzir arroz, produzir carne, produzir o que se faz lá. O pedreiro é do segundo setor, né? O restaurante, enfim, tudo mais. E esse terceiro setor? Quem chuta? O que é esse terceiro setor? Que são instituições, tudo aqui é instituição, tá vendo, né? Primeiro setor, uma instituição que é o governo. Segundo setor, uma instituição que são todas as empresas e todas as pessoas da iniciativa privada. E qual que é o grupo de instituição que não foi listado ainda, que faz parte desse terceiro setor? Quem chuta e imagina o que nós estamos falando aqui? Eu vou colocar a sigla. Essa sigla, eu acho que se vocês não sabem o que eu estou falando, vocês não vão saber o que ela significa também. Alguém chuta aí? O que será que essa sigla aqui significa, gente? Quando eu fiz especialização, né, assim que eu terminei a minha segunda graduação, aí o tema da minha especialização foi justamente esse item, o terceiro setor. Porque eu falei para vocês que eu fiz uma especialização em gestão financeira e controladoria, né?
E aí eu podia ter estudado a questão financeira do governo, a questão financeira das instituições privadas, mas eu estudei dessas instituições aí. A sigla é Instituições Sem Fins Lucrativos. Mas são instituições que estão produzindo. Que são essas? Dá um exemplo aí, gente. Quem percebeu? Aqui são instituições sem fins lucrativos. Seria... No caso, asilo, essas coisas assim, Anderson? Asilo. Creche. Agora, nós temos que definir isso aqui, tá? Creche, sim. Escolas. Mas asilo, creche, escolas. Vamos colocar aqui só para definir, para ficar claro, de igrejas. Isso aqui é por exemplo, tá? Por exemplo. Deu para compreender o que eu estou tentando falar aqui ou não, gente? A creche daqui por um pouco. As outras receberam do fundo. Como é que é? Então, o que eu estou falando aqui, meninos? Qual que é a instituição, na verdade, aqui que nós estamos falando aqui? Primeiro setor, governo. Segundo setor, as empresas. E o terceiro setor, que instituição que nós estamos falando aqui? Por exemplo. Qual instituição, meninos? Está escrito aí? As ONGs? A ONG. Você falou isso, Sara? Organizações não governamentais, justamente. Né? Organização não governamental. Que são instituições que não têm finalidade lucrativa, mas ganha dinheiro. Só que ganha dinheiro não é para guardar o lucro e ficar rica. Ganha o dinheiro e faz o quê? Funções sociais na sociedade. Por exemplo, cuidando do asilo, cuidando de creche, fazendo escolas. Claro que escola confessional, escola que vai ter, por exemplo, o catolicismo, né? Você está entendendo? Então, é simples nesse sentido aí. E aí tem outras instituições que também têm essas funções. Porque aqui, ó, o setor privado, eles querem juntar dinheiro por lucro deles e pronto, né? Agora, não sei se o Maurício Rio foi disso aqui, mas a questão é, a gente pensa que todo o dinheiro que vai para a igreja é para as obras sociais da igreja. Agora, se tem desvios, aí já é outro departamento de investigação. Eu só penso que o dinheiro que vai lá na coleta, o dinheiro que vai lá no dízimo, vai ser juntado e vai entregar direitinho para os pobres, entregar direitinho para as instituições vinculadas ali àquele setor, certo? Então, ou seja, quando a gente fala de atividade econômica, a gente quase que foca aonde? Foca no setor privado, no segundo setor, entendeu? Porque por mais que as igrejas circulam muito dinheiro, se você olhar um supermercado circula muito mais dinheiro, todos os dias, né? Então, ou seja, a questão é mais ou menos isso. A gente olha para o governo, que controla tudo, e para o segundo setor, que é onde, de fato, movimenta muito dinheiro mesmo no processo da economia. Mas você tem aí as instituições sem fins lucrativos que está promovendo serviços. Aí o que acontece? Elas são livres de pagar, por exemplo, IPTU. Entendeu? Mas por que a igreja não paga IPTU? Porque a igreja está fazendo alguns tipos de funções sociais que era obrigação do governo, mas que ela está fazendo. Então, por isso, você tira algumas obrigações da empresa, da instituição sem fim lucrativo, da igreja, por exemplo. Entendeu? Agora, se a igreja ela não comprova essas ações sociais, aí com certeza a prefeitura vai lá, pode pagar o IPTU. Não, mas o que você faz aqui? Você só tá. O que você faz aqui? Mas aí o que acontece? A gente tem que saber, né? Porque saúde e educação. Saúde e educação são aquelas mais trabalham. Mas a pessoa pode ir lá na igreja e sair lá melhor, né? Então, está fazendo um serviço social.
Se está fazendo serviço social, ela pode ser livre. Eu só estou falando no quesito do imposto, tá? Eu não estou nem aí para o que prega lá, para o que faz lá. Eu estou aí para pensar o quê? Porque o fato de ter tantas igrejas é tantos imóveis que não estão pagando IPTU. Lembra que eu falei agora há pouco que eu gosto do imposto? Então, ou seja, tem várias instituições que não estão pagando o imposto e está reduzindo a arrecadação da prefeitura. Entendeu? Por exemplo. Então, só estou problematizando o que a gente está falando aqui, independente de crença ou de concordar. E eu entendo um pouco essa questão, porque já tive muitos vínculos nessa situação aí, né? De buscar essas questões, esses processos de isenção desses impostos e outras coisas mais, né? E aconteceu que uma vez eu fiz uma atividade comercial dentro da instituição, utilizando o CNPJ da instituição, né? E aí gerou um lucro lá, e esse lucro eu não fiz o documento que deveria ter feito da transferência do valor da conta para outra conta e tal, e aí tive que pagar o imposto de renda, né, conforme aquela operação lá. Foi uma mixaria, porque era pouca coisa na época, mas enfim, esse é o outro item. As instituições sem fins lucrativos, as igrejas também não têm que pagar imposto de renda. Vocês sabiam disso, né? Então são os dois impostos grandão que elas não têm que pagar. As empresas pagam, nós pagamos, privadamente nós pagamos, mas a instituição sem fim lucrativo, ela não precisa pagar nem imposto de renda e nem o IPTU, por exemplo, da propriedade que tem lá, certo? Mas a finalidade é só essa aí. Agora vamos voltar para o slide, que quando eu perguntei aqui, né, quem deve fazer a produção daquilo que precisa? É o setor privado, entendeu? O setor privado, os ruralistas e essa turma toda produz tudo que a gente precisa para a gente comprar, para a gente consumir aqui. Mas aqui, ó, tem algumas exceções. Por exemplo, o Estado, né, o governo, também pode participar diretamente da atividade econômica. Entendeu? Viu a resposta do Matheus? Então ela tem sentido, mas tem sentido enquanto exceção. Porque o Estado ele tem que fazer, veja bem, o Carlos, meus alunos todos aí. O Estado ele precisa o quê? Garantir condições para mim e para você produzir, entendeu? O Estado não pode ser nosso concorrente. Por que não pode? Porque o Estado está numa posição muito privilegiada, entendeu? Então não tem sentido nenhum eu quero produzir, tipo, aquela questão que tem lá em Goiânia, o restaurante solidário, restaurante cidadão, né? Então, ou seja, qualquer restaurante, a marmita vai custar R$10. Mas o sujeito vai lá no restaurante cidadão lá e paga R$1,50 para a refeição. Isso se configura uma concorrência? Você acha que isso configura uma concorrência? Não é não, João. Não é concorrência. Sabe por quê? Porque lá é uma ação social. O preço que o Estado está vendendo a comida para as pessoas não é o valor que paga aquela comida. Não paga. É apenas um retorno ali para a questão da própria arrecadação do Estado mesmo. E a comida está indo, entre aspas, de graça para as pessoas. Entendeu? E os outros restaurantes estão lá com o preço comercial deles. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se por acaso o Estado está ali com o restaurante para obter lucro, isso nunca poderia acontecer, porque senão seria um arraso com os outros restaurantes, porque não dá para concorrer com o Estado nesse sentido, entendeu? Mas aí tem algumas exceções, algumas situações, em que o Estado pode agir diretamente na atividade econômica, como, por exemplo, na questão da segurança nacional, ou alguma coisa que seja comprovadamente um interesse coletivo, certo? Então, e assim, o Estado pode fazer isso aí. Me foge alguns exemplos aqui, né? Mas, sim. No caso, se ele está fazendo a um preço mais baixo que o outro restaurante, que está vendendo a 10, né? Por R$1,50, não se torna uma concorrência? Pelo fato da pessoa pagar mais barato? Não é concorrência, sabe? Pelo simples fato. A pessoa que vai comer lá nesse restaurante do governo, lá no restaurante cidadão, ela não vai comer no outro, sabe? Ela vai ficar sem comer, entendeu? Então é só o fato do Estado, e ele nem oferece comida para todo mundo, tem que ir lá para ficar na fila, né? Pegar lá a fichinha. Então é uma situação até humilhante. Eu não sei se vocês conhecem o que eu estou falando aqui, né? Lá em Goiânia tem um exemplo mais antigo, mas tem em Anápolis, tem outros lugares aí.
A pessoa tem que ir lá na fila para pegar a ficha, e aí acaba, né? Só tem um número lá que serve. Não atende a população toda se quiser. É só, de fato, as pessoas em situação de vulnerabilidade que têm aquele acesso e que, por acaso, estão no centro da cidade, né? Então, ou seja, não é concorrência, porque está dando de graça, entendeu? Então não é concorrência, está dando de graça e não é para todo mundo, é para aqueles que, entre aspas, realmente precisam, né? Agora, seria uma concorrência outros exemplos aí, né? Tipo, a Prefeitura de Porá está vendendo lotes, né? Agora a pergunta é, que preço está sendo esses lotes? Está sendo o preço comercial dos lotes ou está sendo outro tipo de negociata? Né? Não sei como é que é essa coisa aí. Aí sim, entra no processo de concorrência. Por quê? Porque a prefeitura tem lote e você também tem lote. Você quer vender o lote, a prefeitura quer vender o lote. Que preço está vendendo? Ah, é mais ou menos o mesmo preço. Aí está concorrendo. Entendeu? Está entrando nesse aspecto aqui da exceção. Da exceção. E para a prefeitura vender esses lotes, o que nós estamos sabendo dessa questão é porque está tramitando na Câmara, né, a liberação ou não da venda desses lotes. Né? Então está tramitando, a gente está sabendo somente por isso mesmo. Né? E aí a gente verifica essa atuação, porque a prefeitura não vai vender lote mais barato, não tem sentido isso. E ela, para vender esse lote, tem que ter uma justificativa. Esse lote é para pegar dinheiro para comprar, no caso, o argumento da prefeitura, comprar vacina para a Covid. Então, ponto. Né? Mas aí vai entrar na concorrência. Mas é um estado de exceção. Você não vai ver a prefeitura abrindo, por exemplo, uma oficina de carro. Né? Não vai ver a prefeitura abrindo aí sei lá, plantando roça de soja para entrar no mercado da soja. Você não vai ver essas coisas. Isso é coisa da iniciativa privada. Mas pode acontecer da prefeitura entrar, por exemplo, em alguma situação de interesse coletivo, como, por exemplo, criar aqui em Porá um sistema próprio de saneamento básico, sabe? Nós temos aqui um saneamento básico da prefeitura. Então, pode ter a Saneago e ter a empresa da prefeitura, entendeu? Mas por quê? Porque saneamento básico é uma coisa básica para todo mundo precisa, né? Como sistema de iluminação pública, como sistema de... as outras coisas que já são de graça mesmo, né? Outro ponto que talvez pode servir como exemplo para a gente pensar aqui é na Universidade Federal. Tem vários cursos de especialização lá que agora você tem que pagar mensalidade. Entendeu? Então, ou seja, é uma instituição pública, tudo é de graça e tal, mas alguns elementos ali dentro você faz o curso, mas você tem que pagar pelo curso, não vem de graça. Graduação, mestrado, doutorado, tudo de graça. Mas especialização, que é um item meio por fora aí, tem faculdades lá que tá te cobrando mensalidade. Entendeu? Então, são situações ali do governo entrar também na concorrência com a FAI. Né? Aí você vai escolher, vou fazer especialização aqui na FAI, pagar mensalidade ou pagar mensalidade lá na Federal. Entendeu? Essa coisa. Mas não é uma concorrência, porque bom, isso, nesse caso que eu estou falando é uma concorrência, tá? Exemplo de concorrência. Mas, por exemplo, a FAI logo vai ter um mestrado e você vai ter que pagar mensalidade se você quiser fazer mestrado. Lá na empresa pública, tem o mestrado de graça. É uma concorrência? Pode até se configurar uma concorrência, mas lá é de graça. Entendeu? Não está concorrendo com a FAI que está pagando. A FAI concorre com a Católica, porque lá paga e aqui paga. Aí vamos ver quem cobra mais caro, quem cobra mais barato. Aí você tem uma concorrência. Entendeu? Então, ou seja, a concorrência ela só acontece com iguais, né? Aqueles que entram para produzir o serviço e tem um custo para produzir esse serviço e tem um preço por esse serviço. Aí você tem uma concorrência. Então lá, vamos ver. Essa situação do Estado agir diretamente na economia precisa ser definida em lei. Né? Então, tem uma regra geral, a atuação do Estado nesses termos deve dar por regime de concorrência, que está bem especificado nesses artigos no artigo 173 da Constituição. E tem algumas ressalvas, né, que ali também são expressas. Por exemplo, esse autor aqui, Groh, designa essa forma de atuação do Estado de participação quando o poder público atua como agente econômico em atividade empresarial. Entendeu? E existe isso. Eu vou dar exemplo aqui agora para vocês. Goiás, vamos olhar só para Goiás aqui. Nós temos, por exemplo, aqui em Goiás, não sei se vocês conhecem,
nós temos uma agência de fomento de Goiás, que é o Goiás Fomento. Então, uma empresa uma empresa estatal, mas que atua juntamente com as indústrias, né? Com as indústrias aí do governo. Nós temos uma agência goiana de gás canalizado. Então, pode-se comprar gás diretamente do governo de Goiás, né? Numa instituição específica do governo de Goiás. Nós temos uma agência goiana de habitação, a AGEAB, que faz as casas populares do povo, mas recebe as prestações, né? E só libera a escritura depois que a pessoa paga pela casa que foi construída para a pessoa. Você tá entendendo isso aqui, gente? Então, tá entendendo, meninos? Pessoal, se manifestem, por favor. Beleza. Então, outra instituição do Estado que está no mercado econômico foi a CELG, né? Geração e Transmissão de Energia. E a CELG, eu já disse para vocês, ela existe até hoje, né? Só que agora, no caso a Enel, ela tem mais ações do que o Estado tinha antes, né? O Estado tinha mais ações, já era privatizada, mas o Estado tinha mais ações. Agora o Estado ele tem menos ações. Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a CODEGO. Então, são todas empresas do governo que gera arrecadação de dinheiro, né? Que produz um produto, joga no mercado para entrar em concorrência com os outros produtos do mercado, né? Como é o caso aqui da Indústria Química de Goiás, a Iquego, a Indústria de Saneamento de Goiás, a Saniago, o transporte coletivo da metrópole, da capital, que é a Metrobus, entendeu? Então, aquele ônibus lá é uma empresa pública, mas você só anda nela se você pagar a passagem. Se você não pagar a passagem, você pula a catraca e corre o risco de ser preso. Mas, enfim, tem que pagar e aí ela está na concorrência com as outras empresas que também estão circulando lá dentro de Goiânia, né, e região, que também cobra a sua passagem. Aí o que a gente vê é que a passagem do Metrobus é mais barata do que a outra empresa, mas, enfim, tem um sistema ali meio que de compensação, né? Que você compra um City Pass e você pode usar em qualquer empresa, né? Tem as que está lá dentro circulando. E isso aqui é só para citar algumas, né? Tem, por exemplo, aqui uma previdência complementar do Brasil Central, que tem a previdência própria. O que acontece? Nós temos a previdência do INSS, temos a previdência própria dos servidores do Estado de Goiás, e ainda tem essa previdência complementar, que aí que, no caso, o Estado de Goiás está concorrendo com os bancos, porque quase todo banco tem lá uma previdência privada para você contratar se você quiser. Mas temos também aqui dentro da Goiás Prev, da Previdência do Estado de Goiás, uma previdência complementar, você vai lá e paga mensalmente para você, então, se aposentar quando quiser depois. Entendeu? Então, aqui só para citar alguns, isso está no portal Transparência do governo do Estado. Tá vendo? Ó, o portal Transparência, aqui você encontra muitos dados, se você quer pesquisar esse tipo de coisa, né, que seria que a arrecadação do Estado, o que ele gasta com folha de pagamento, o que ele está comprando de fornecedores aí. Você encontra tudo isso aqui, tá vendo as abinhas? Convênios e repasses, as receitas por impostos e tudo mais, as despesas aí que, de modo geral, nas compras dos produtos, o pagamento de funcionários e o planejamento, que é o plano, né, para 3 anos, né, de atividades econômicas do Estado. Certo? Quem quiser. E nós temos das prefeituras, tem a transparência de cada prefeitura, a transparência do Estado. E aqui, por exemplo, olha, você no pessoal aqui, você vê o salário de qualquer um. Qualquer um que for servidor público do Estado de Goiás, você põe o nome dele aqui e você vê quanto que a pessoa ganha, né? O que é essas coisas todas. Porque é público, né? Gasto público, então tem que ser público. Beleza? Tem alguém querendo falar aí? Parece que. Professor, como é que funciona a privatização? Por exemplo, é o que aconteceu com a CELG, né? A CELG é uma empresa do Estado de Goiás, Centrais Elétricas de Goiás, entendeu? E aí, o Estado chegou numa situação que ele achou que ele precisava de juntar dinheiro, pegar dinheiro. Da onde vai tirar esse dinheiro? Vamos cobrar mais imposto do povo. Ah, o povo não quer pagar mais imposto, então vai ser problema. Então, beleza. Nós temos a CELG. A CELG, ela vale tantos dinheiro, vamos colocar à venda. Entendeu? E aí, uma empresa ou um grupo
compra a CELG. A CELG, que era pública, ela entra no processo de privatização, passa a ser de um grupo privado. Isso aconteceu aqui com a Saniago há muito tempo, com a CELG agora há pouco tempo. Entendeu? São processos daquilo que era propriedade do governo, era administrado pelo governo, agora passa a ser propriedade da iniciativa privada. Mas o governo pode adquirir esse bem de volta? Ué, se ele comprar e se a empresa quiser vender, só que isso nunca vai acontecer, né? Isso é... Entendeu? Agora tem uma quase privatização, Maurício, que já está acontecendo na saúde e está tudo organizado para a educação em Goiás, que é a PPP, Parceria Público-Privado. De que forma? O governo cede apenas a administração para a iniciativa privada. Como é que funciona isso? Isso está acontecendo na saúde. Aquele Hugo de Hospital de Urgência de Santa Helena, por exemplo. Entendeu? O hospital é do governo, certo? O prédio é do governo, mas a administração é da empresa. Entendeu? O que o governo faz? O governo paga para a empresa por cada paciente tratado ali. O governo paga para a empresa por cada produto adquirido ali. A empresa pega esse dinheiro e administra para oferecer o serviço conforme a gestão dessa empresa. Vai chegar um tempo, vai voltar para o governo. Entendeu? Então é uma quase privatização. Isso está tudo preparado para as escolas também. Aí a empresa vai e assume a escola. Isso, em 2015, a lei foi feita no governo Marconi Perillo. Cada aluno corresponde para a empresa R$252, entendeu? Então, por exemplo, a sua empresa vai administrar o Colégio Ariston. Lá tem 1.000 alunos, certo? Então, todo mês, o governo vai depositar na sua conta R$252 mil. E você pega esse dinheiro e você compra papel, você arruma as coisas lá e você oferece o serviço para esses alunos. Mas a escola continua sendo do governo, certo? Só que quem administra é você, não é o governo. Isso é a quase privatização. Agora, a privatização mesmo é o seguinte, não, o governo está aqui, ó, tem esse colégio, tem tantos alunos, você quer comprar esse colégio? Ele custa tanto. Aí você faz o que quiser, o prédio vai ser seu, você vai cobrar mensalidade, você vai fazer o que você quiser com ele. Isso é privatizar. Certo? E ainda tem a outra questão, né, que aconteceu com as viaturas da polícia, por exemplo, do Estado. Lá em 2008, por aí, o Estado tinha as viaturas próprias, né? Você vê aí no pátio da prefeitura, né, o tanto de carro velho lá derretendo, lá, enferrujando. Por quê? Porque a prefeitura comprava os carros, o governo do Estado comprava os carros, e os carros ia ficando velho, aí ficava abandonado lá, larguei para lá. Então, aconteceu em 2008, no governo do Alcides Rodrigues, de alugar os carros, né? Então, não comprar mais viatura e apenas alugar. Isso, na época, eu lembro muito bem. Se fosse o aluguel, custou R$18 milhões naquele momento lá. Se fosse comprar todos os carros, custaria 20 milhões. Então ficou um preço muito próximo. Eu podia ter comprado o carro, só que tem mais coisa envolvida. No aluguel do carro, não tinha que trocar pneu, não tinha que trocar óleo, sabe? A manutenção estava tudo no aluguel. Se está andando o carro, estourou o pneu, vai lá na empresa que alugou, eles trocam o pneu e pronto. O Estado só tem que pagar o aluguel, não tem que pagar despesas extras com o carro. Então aí você tem que fazer a avaliação, né? O que compensa, o que não compensa, essa coisa toda, que alguém do governo fez esse cálculo naquela época lá. Era por ano esse pagamento do... Era anual, né? E o contrato por 3 anos, que era 3 anos, é o período que a empresa era obrigada a substituir a frota toda, né? Então foi na época que você via que os carros da polícia eram tudo zerado, né? Carro zerinho. E na época era tudo Gol, né? Era só Gol. Aí depois, quando acho que o Caiado entrou, aí trocou a empresa. Aí você tá vendo outros tipos de carro aí, até caminhonetes e outros carros, né? Que aí foi trocando as empresas, mas o serviço é o mesmo. Então é o processo de privatização, né? Antes, o carro era da prefeitura, do governo e tal, né?
Aí a prefeitura tinha que ter lá um tanque de abastecimento, tinha que ter lá um mecânico próprio, tinha que ter lá uma série de coisas, né? A peças e tudo mais. Aí com a privatização, só paga o aluguel e pronto. Né? Então são esses exemplos, né, de processo. Isso é bem liberal, né? Bem liberal. O governo não tem que tratar das coisas, só tem que pagar a empresa tem o serviço. Né? É essa situação. Ok? E aí, né? Só mais um ponto aqui da questão da intervenção do Estado. São facultados a intervenção do domínio econômico e o monopólio de determinada indústria, quando indispensável por motivo de segurança nacional ou para organizar o setor. Então, aqui é mais um item, né? O Estado, no 173 diz, o Estado pode atuar na economia como concorrente. E no 163, aqui está dizendo o seguinte, o Estado pode atuar na economia e pode ser o único. Ele pode exercer o monopólio, mas em que circunstâncias? Nessa situação de motivo indispensável, segurança nacional, era o argumento da CELG. Só tínhamos a CELG aqui quanto empresa de energia. Mas tudo bem, pode ser só a CELG, pode ser, mas é do governo, o governo cuida da gente. Agora o que aconteceu? Privatizou e só tem uma privada. E não tem ninguém para cuidar da gente. A Enel pode colocar o preço que ela quiser e tal, né? Entendeu? Então, ou seja, é a mudança no contexto e vai mudando também o entendimento das pessoas referente à situação que está posta. Tá? E aí, essa situação, porque nós precisamos de garantir a competição, liberdade de iniciativa e tudo mais. Mas tem mais um caso de exceção de intervenção do domínio econômico do Estado ante a essa situação aí. Certo? E aí, vamos olhar aqui sobre essa questão do serviço público. Nós vamos parar aqui, nós não vamos entrar no serviço público. Vamos entrar só nesse último slide aqui para terminar nesses 3 minutos que restam da aula aqui. Então, a atividade econômica. As atividades consideradas como serviços públicos são atribuídas ao poder público. Poder e dever do poder público. Uma vez definida como tal, sujeita-se a um regime jurídico que é diferenciado. Se é do público, tem toda uma burocracia, toda uma organização ali que é própria do serviço público, que é diferente de qualquer supermercado, de qualquer outra empresa que seja privada. Então, o Estado, se é um serviço público, o Estado tem obrigação de prover isso aí. E a gente coloca o exemplo básico, né? Educação e saúde, por exemplo, que são os mais básicos. E sem falar da segurança pública, porque já é claro que é do Estado mesmo, né? Então, os particulares só entram nesse serviço por contrato. Eu acabei de dar o exemplo para vocês aqui, o contrato estabelecido entre o governo do Estado e a empresa que assumiu a gestão do Hospital de Urgência de Santa Helena. Entendeu? Então, fez um contrato, tem regras do contrato, e aí um privado manda num setor público, mas é por contrato. Né? Porque quem é dono lá e quem tem que continuar sendo dono lá é o governo lá do Hospital de Urgências. O poder público mantém poder de direção e controle do serviço público concedido. Né? Então, aqui, olha, é diferente do que eu acabei de falar. O que está fazendo lá é algo mais agressivo ainda, entendeu? Então, é algo no sentido aqui de que, olha, o poder público não tem o poder de direção e controle do serviço público nessas parcerias público-privadas que estão acontecendo agora. Então, ou seja, é uma nova categoria que se estabelece, além. Porque o que acontece? Isso aqui é válido para Saniago, tá? A Saniago não é do governo, mas o governo tem, né, algum tipo de influência e interferência nas atividades da Saniago. Questão de que lá para entrar tem que fazer concurso, essas coisas assim, entendeu? Coisa que lá no Hospital de Urgência Santa Helena, não. O dono da empresa, ele demite quem ele quiser. Tem algumas pessoas que trabalham lá que são funcionários do Estado, mas tem pessoas lá que é do iniciativa privada, ele faz o que ele bem entender lá dentro. E aí, o serviço público, né, é uma definição jurídica, é uma atividade econômica que foi retirada de regra geral da livre iniciativa, por lei, entendeu? É um serviço público, por quê? Porque não pode ser feito por nenhum de vocês.
Só pode ser feito pelo governo, né? E aí tem um regime jurídico, impõe uma série de regras aí ao prestador desses serviços. E aí, nesse sentido, a gente seguiria no próximo momento sobre alguns elementos ligados aí ao serviço público. Certo? Eu não sei se essa aula foi pesada demais, né? Muita teoria, muita coisa. Me fala, avalia, por favor, Sara, como é que foi essa aula para você hoje? Eu tô falando assim, o jeito da aula e tal, né? O que você sentiu aí? Pronto. Oi, professor. Sim. Eu não sei se é porque eu fiquei muito parada, né? Esse tempo todo sem estudar. 5 anos sem estudar, aí parece que eu fico meio confusa. Até que eu tô entendendo as coisas, pegando. Mas eu não creio, assim, que seja sobre a explicação. Eu creio que seja porque a dificuldade mesmo de ter ficado muito tempo, assim, sem estudar. Não, tá certo. Mas isso aí eu já falei para você, é um processo de entrar no ritmo mesmo, né? Fazendo as leituras. Aí tá aí na postar, tem todos os slides, eu sugiro que você leia, sugiro que você faça anotações, sugiro que você me faça perguntas no privado ou aqui na aula mesmo, para que a gente possa ir equilibrando essa situação, tá? Isso eu falo para a Sara e para qualquer um, né? Que vocês já sabem como é que é o processo. É bem diferente você sair do ensino médio e já pular dentro da faculdade e mandar ver. É Nossa, bem muito bem diferente. diferente você terminar uma faculdade e começar outra, né? E é bem diferente você ficar aí 2 anos, 3 anos, até mais anos parado. É claro que é um processo. Mas aqui é a diversidade. Todo mundo aqui, cada um no seu nível. E a gente tenta equilibrar as pernas aqui. Aqui, a aula, viu, ô Maria Eduarda, é equilibrado. Todo mundo, um espera o outro. Lá no exame da ordem, no concurso, aí não. Lá vocês podem ir de sola mesmo e tudo mais. Mas aqui a gente pode fazer a coisa bem comunitária, democrática, que aí tem lugar para todo mundo e tem condição para todo mundo aqui. Certo? Então, boa noite para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. E a gente vai seguir esse mesmo conteúdo, esses mesmos slides semana que vem, tá, gente? Então, boa noite. Tudo de bom.